Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao programa de estreia aqui do Pizza Cripto do PP Money, né? Nessa quarta-feira que você está nos assistindo, né? Esse programa aqui foi feito com a seguinte premissa. Você vai pegar sua pizza, que eu sei que você pede para assistir seu jogo de futebol do seu time, ou se você é que nem eu, santista, e está sofrendo porque não tem mais nenhum campeonato de meio de semana, você só come pizza mesmo, vendo algum filme chato, e vai estar, então, antes desse filme chato ou do jogo de futebol do seu time, você vai assistir a gente, então, falando sobre criptomoeda. E você pode mandar suas perguntas à vontade. Manda que a gente pega e fala no outro programa, né, sobre essas perguntas. Então você vai mandando, vai tirando suas dúvidas, não tem nenhum problema. Ah, Rafael, por que a gente escolheu justamente pizza? Porque pizza e cripto têm um valor intrínseco, elas não conseguem andar separadas. Por quê? Porque uma das primeiras negociações de Bitcoin da história foi o chamado Pizza Day, quando um cara lá nos Estados Unidos comprou uma pizza por milhares de bitcoins na época, né? Então imagina o quão bilionário o dono dessa pizzaria estaria até hoje se ele tivesse segurado o Bitcoin ou não, né? Você sabe se ele segurou ou não esse Bitcoin. E hoje eu recebo aqui o Murilo, lá da Hertz Capital, para a gente falar um pouco de criptoativos. Murilo, seja muito bem-vindo aqui ao programa de estreia. Obrigado, Rafa. Boa noite. Você falou aí do Santos, eu também fiquei sentido, porque eu também sou santista. Nossa, mas é a primeira vez que eu vejo dois santistas juntos no mesmo lugar. Brincadeira. Tanto de cidade quanto de time, infelizmente. Uhum. E estamos aí. Prazerzão falar com você. É uma grande tristeza o Santos. A criptomoeda também tá caindo tudo. Nem me fala. Tá difícil ser a gente ultimamente, Murilo. Mas vamos começar um pouco sobre essa história da pizza, antes de a gente falar de The Merge, né, que é Ethereum e tal. Uhum. Poxa, essa história do Pizza Day, ela sempre me inculcou muito, né? Porque o cara, ele torrou um monte de Bitcoin numa pizza, e assim, ele não é bilionário hoje em dia, né? Sim. O quão importante foi essa transação para a pizza, na sua opinião? Olha, foi uma transação de fato extremamente importante. Na época, ninguém tinha a noção de que o Bitcoin chegaria no patamar que ele chegou. Então, naquela época era um ativo quase que sem valor. E foi algo realmente simbólico. Foram 10 mil Bitcoins transferidos para o dono da pizzaria e foi para simbolizar a primeira transação. O próprio dono da pizzaria também não guardou os Bitcoins, não holdou, como a gente chama. Então foi algo realmente simbólico, mas que na época ninguém poderia imaginar que iria virar os bilhões que seriam hoje os 10 mil Bitcoins, né? Hoje 10 mil Bitcoins, ou a cotação a 20 mil dólares. Você que é de exatas, eu sou claramente de humanas, Murilo. Claramente eu sou de humanas. Mas vamos lá, 10 vezes 20, 200. Vezes isso. 1.000, 200 mil Bitcoins. Bitcoins. Então, 200 milhões de dólares ele teria na mão. Não, acho que 2 bilhões de dólares. 2 bi, né? 2 bi. Isso. Eu tô comendo zero, hein? Tô comendo zero. 2 bilhões de dólares, o que em real, na cotação a 5, 10 bilhões de reais para uma pizza. Tá bom, editor? Tá bom essa pizza? Dá pra comprar cerveja. 10 bilhões de reais para uma pizza. Bom, enfim, né? Essa história é muito impressionante, porque ela remete a alguns fundamentos de criptomoeda, né, Murilo? Que eu sei que tem muita gente que está chegando agora aqui e deve ter pesquisado simplesmente no YouTube como fazer pizza. E aí a pessoa caiu para falar de Bitcoin. E não tem problema não, meu querido. A gente vai te ensinar sobre criptomoeda aqui, a gente vai te ensinando os fundamentos, né? O Bitcoin é uma moeda digital, que ela tem o lastro em si. Ela é lastreada, na verdade, como se fosse um programa inteiro, né? Na blockchain, na halving, que é um processo de queima de estoque de 4 em 4 anos. Enfim, a gente vai explicar todos os conceitos conforme o tempo for passando, então já se inscreve aqui no canal do BP Money. Agora, ô Murilo, falando um pouco sobre Ethereum, né? O The Merge finalmente aconteceu, né? O tão aguardado The Merge. O Vitalik errou, no fim das contas, porque o Ethereum tá caindo. E o que tá acontecendo no fim das contas? E tem super quarta vindo aí no radar. Sim, né? Sim. Então, não, na verdade, essa atualização do The Merge, ele era esperado há muito tempo. Já é uma atualização que tem se comentado há alguns anos nas comunidades do Ethereum. O Vitalik não errou, na verdade já era esperada, assim, uma pressãozinha, um sell-off, digamos assim, no Ethereum. Mas essa atualização visa, a longo prazo, a dar uma maior escalabilidade e um menor gasto energético para a rede do Ethereum. Para você ter uma ideia, com essa atualização, 80% da emissão de novos Ethereums ela foi cortada. Então, o Ethereum hoje emite cerca de 88% a menos Ethereums do que ele emitia no Proof of Work, né, que é outro modelo de consenso antigo, e o gasto energético caiu em 99,95%. Estima-se, o próprio Vitalik retweetou isso,
de que com essa substituição do modelo de consenso, do mecanismo de consenso do Proof of Work para o Proof of Stake, o gasto energético global caiu em 0,2%. Então, hoje o mundo gasta 0,2% menos energia do que gastava há 2 dias. Para você jogar videogame agora aí direto, tá bom? Brincadeira, não, hoje é muito gasto energético. Mas agora, ó, vamos tentar dar um passo para trás para a gente explicar para a galera, né, as lógicas básicas, né? Então, o que é Bitcoin? O que é Ethereum? Você me interrompe se eu tiver muito maluco aqui. Bom, gente, seguinte, Bitcoin é a criptomoeda mais famosa do mercado, né? Eu vou enrolando aqui enquanto o Murilo vai comendo aí um pedaço de pizza, cuidado, que eu vi ali que ele não tinha nem comido a pizza. Seguinte, o Bitcoin é a criptomoeda mais famosa do mercado inteiro digital. Ele foi criado, quer dizer, ela, né, a moeda, foi criada por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. Por que eu falo pseudônimo? Porque ninguém sabe ao fato quem criou essa moeda. Esse Satoshi não existe, né? A gente não sabe quem é. Pode ser o Satoshi, pode ser a Satoshi, pode ser um grupo de Satoshis, pode ser um monte de coisa, entendeu? E o que acontece? Qual que é o principal dessa lógica? O Bitcoin ele foi criado para ser a primeira moeda digital do planeta e dentro dele ele tem um sistema de segurança chamado blockchain. O blockchain, que é, como o próprio nome diz, é um sistema de cadeia de blocos. Ou seja, basicamente, quando você vai comprar uma garrafa d'água, vamos supor, com cartão de crédito, certo? Você vai comprar sua garrafa lá d'água, você coloca lá o cartão de crédito lá na maquininha do cara da banca, aí essa maquininha, ela em algumas frações de segundos, vai mandar para a empresa da maquininha, para a bandeira do cartão, para o banco central, até todo mundo validar e chegar no cara da banca. Correto? Beleza? Show de bola? Tô certo até agora? Corretíssimo. Perfeito. No blockchain, ele é mais fácil. Ele é peer-to-peer, que a gente fala, que é pessoa para pessoa. Ou seja, eu vou comprar uma garrafa d'água para você, com você aqui na blockchain, vou comprar de você essa garrafa d'água. Então, eu vou colocar lá meu cartão de crédito, enfim, em blockchain, enfim, né? Eu vou transferir Bitcoin. Então, na hora que eu transferir o valor dessa garrafa d'água em Bitcoin, ele vai passar por um sistema de validação, que é a blockchain, que vai chegar direto para você. Não tem banco central, não tem um outro banco regulando, enfim, não tem nada disso. Isso torna a negociação muito mais transparente, rápida e até mesmo segura. Por que é segura? Porque a blockchain ela é um sistema que ele fica com vários computadores ali minerando, que a gente fala, né? Enfim, criptomoedas e validando as operações. Então você tem como se fosse uma palavra-chave, né? Que é o hash, que a gente fala, que é como se fosse uma impressão digital daquela transação, né? Daquela transação. E aí, esse hash ele vai mudar de transação para transação, né? São transações diferentes. Ou seja, se alguém um dia hackeasse isso, que é extremamente improvável de hackear uma blockchain, ele precisaria acertar aquele hash e só vai ter direito àquela transação. Ou seja, para conseguir pegar todas as transações do mundo de Bitcoin, seria dificílimo, porque ele teria que pegar 51% de todas as máquinas do planeta que estão atreladas à blockchain, né? Que esse sistema é descentralizado de internet, né? Ele não está na internet, né? Uma blockchain ela é fechada, né? Então, não existe, até hoje pelo menos, um poder computacional viável para conseguir pegar esse 50 mais um, né? 50% mais um computador, né? Para conseguir fazer o mecanismo de consenso, validar ele, né? Para conseguir matar, né? Hackear toda essa blockchain. Entenderam? Mais ou menos? Tô certo, Murilo? Certíssimo, perfeito. Então, essa é a lógica, mais ou menos. Então, Bitcoin, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais de Ethereum, que a gente falou agora para você, um monte de conceito também. Demerge, Vitalik Buterin, atualização, gasto energético, por que gasta energia, Ethereum, enfim, mas vamos falar um pouquinho de Bitcoin antes de tudo, porque o Bitcoin está no momento, né, o Murilo, que está aos 20 mil dólares nesse momento, e é muito engraçado, porque 1 ano e meio, quando ele bateu 20 mil dólares pela primeira vez, estava todo mundo feliz. Euforia. Todo mundo feliz, assim. Eu não lembro de uma alma viva que não queria comprar Bitcoin. E agora tá todo mundo bravo, achando que Bitcoin acabou. É o fim do Bitcoin. O que está acontecendo, na sua opinião, para o movimento do mercado? Então, é muito engraçado você falar do sentimento de mercado, porque nós, seres humanos, somos bipolares por natureza, né? Então, o mercado, quando a gente está no momento de baixa, ele é um mercado extremamente depressivo, todo mundo muito triste, todo mundo querendo se desfazer dos seus ativos, indo para a segurança. E quando a gente está em patamares mais elevados, a gente fica numa euforia, todo mundo acha que vai ganhar dinheiro, que o mercado é tranquilo de ganhar dinheiro, todo mundo quer comprar. O que está acontecendo é uma junção de todos os fatos. A gente tem a guerra da Rússia,
com a Ucrânia, a gente tem inflação no mundo inteiro, a gente tem o Banco Central dos Estados Unidos que não sabe o que fazer para controlar a inflação. Então, todos os ativos de risco, de uma certa forma, eles estão sofrendo um pouco. E as criptomoedas, elas não são diferentes. E aí, casa um pouco com o que eu falei. Quando a gente chegou ano passado aos 20 mil dólares, a gente chegou num patamar nunca antes atingido. Uhum. Então todo mundo falou, pô, eu quero comprar, vai subir mais, vai subir mais. Só que agora que ela tá na descida, no outro lado da gangorra, todo mundo tá falando, pô, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, quando deveria ser o contrário. Quando nas máximas a gente deveria ser mais comedido e nas mínimas a gente deveria ser mais arrojado, né? É aquela famosa frase do Warren Buffett, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então a gente deveria querer comprar muito agora e deveria querer comprar menos, né? Porque eu nunca vou vender, mas querer comprar menos quando estivesse nas máximas históricas lá nos 69 mil dólares, que foi em novembro de 2021. Você citou um conceito muito interessante agora, de não querer vender, né? Porque em cripto, né? Engraçado, o mercado é muito volátil, ok? Existem traders de cripto, existem, tal, sou amigo de um monte, inclusive, mas acho que a ampla maioria, pelo menos das pessoas que eu conheço, são holders, né? De cripto, as pessoas que seguram ele porque justamente tem aquele fundamento, aquela lógica de que se você pega criptomoeda, até mesmo se você é um mercado muito novo, em nenhum momento se você segurou pelo menos 5 anos, ele te deu prejuízo. Sim. Né? Então, estatisticamente falando, é muito improvável o Bitcoin te dar prejuízo segurando 5 anos. Então, você acredita que o Bitcoin, na realidade, no fim das contas, ele não é um ativo tão volátil quanto parece? Eu acredito fortemente nisso. Eu acredito que muita gente fala de longo prazo em renda variável para 10, 15 anos, mas eu tenho uma visão um pouquinho mais conservadora, digamos assim. Eu acho que 5, 6, 7 anos para cripto em geral já é um prazo longuíssimo e qualquer pessoa que comprar hoje ou comprar em novembro de 2021 no all-time high vai com certeza ser feliz dali 5 anos ou daqui 5 anos. Então, eu acredito que é bem relativo esse conceito de volatilidade. Perfeito, perfeito. Bom, agora falando um pouquinho sobre Ethereum, que a gente falou agora há pouco para você, né, sobre o The Merge. Né? The Merge é uma atualização do Ethereum. Bom, vamos lá, gente. A gente falou agora há pouco sobre blockchain, tá certo? O Bitcoin, ele foi criado faz um tempo. Foi criado quando o Bitcoin? 2007? 2008. 2008. O White Paper né? surgiu. O White Paper é o papel do projeto de cada criptomoeda. Assim como você, quando vai lançar uma empresa, você tem que deixar lá o projeto bonitinho, aberto para todo mundo poder ver, né? Quando você vai colocar a sua empresa em capital aberto e tal. Em criptomoeda, você também tem essa lógica, que é o White Paper, que é o projeto. Ou seja, até mesmo as meme coins que a gente fala, né? Ou seja, Dogecoin, Shiba Inu Coin, né? Que são criptos que foram criadas justamente só para tirar um sarro do mercado, e às vezes até elas bombam, né? E sem muito fundamento, quer dizer, sem nenhum fundamento, elas no White Paper tá lá. Nós não servimos para nada, né? A gente tá aqui puramente para brincar, para ser uma piada, e aí, enfim, acaba sendo fruto de muita especulação. Mas no White Paper do Bitcoin, né, que foi em 2008, ele a lógica do Bitcoin, ela é estritamente para transações financeiras, né? Ou seja, ele foi criado, a blockchain dele foi criada para conseguir fazer aquelas movimentações que eu falei para vocês agora há pouco. E aí teve um cara chamado Vitalik Buterin, que é um cara que vocês forem pesquisar no Google, eu até, assim, eu adoro ele, acho ele, assim, ele é um dos meus ídolos, mas eu tenho um pouquinho de medo dele, porque ele fica muito quietão, né? Ele fica meio quietão, assim, na dele e tal. Bom, o Vitalik Buterin, ele era um grande entusiasta do Bitcoin, né? Ele gostava muito de Bitcoin, escrevia para fóruns, enfim. E aí, ele, num belo de um dia, foi tentar fazer uma transação para um jogo, né? Um jogo digital ali, né? Aqueles joguinhos de computador, enfim. E ele não conseguiu fazer aquela transação. Ele falou, poxa vida, como é que eu não consigo fazer transação com uma moeda digital, né, para um jogo digital? Então, o que ele falou? Não, peraí, eu vou expandir a blockchain. Vou pegar essa blockchain e vou dar um jeito de expandir ela para infinitas funções. E aí que ele criou a Ethereum. Então, a Ethereum, ela pega essa blockchain, que a gente falou estritamente que serve para serviços financeiros, e ela expande para outros tipos de serviço. Então, por exemplo, contratos inteligentes, né, você consegue... a Ethereum, por exemplo, ela acaba com cartório. Né? Você não precisa de cartório. Né? Você tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, você consegue assinar um documento de maneira segura, simples, rápida e fácil com o Ethereum. Ela tem outros, ou completamente outros sentidos. Você tem jogos que ficam dentro da rede do Ethereum, então jogos de videogame mesmo, que fazem suas transações ali. Enfim, tudo isso aí da Ethereum. Bruno, quer explicar um pouco mais do The Merge para a galera? Claro, claro. A Ethereum, ela foi
projetadas, assim como o Rafa falou, para ampliar a utilização da blockchain. A gente tem várias outras aplicações, como obras de arte, como cadeia de suprimentos, como logística, como ingressos. A gente consegue usar a blockchain para inúmeras aplicações. Basicamente, todos os campos da nossa vida e dos negócios, eles são aproveitáveis na blockchain. E o que aconteceu foi que muita gente gostou da Ethereum, e a Ethereum, ela sofria com problema de escalabilidade. Porque a Ethereum, quando ela tinha o modelo antigo, ela processava cerca de 15 a 17 transações por segundo, e muita gente começou a usar a rede. Muita gente começou a usar a rede, e a rede começou a sofrer alguns gargalos de escalabilidade. Era lenta, não conseguia processar tantas transações, enfim. E aí o Vitalik e todos os desenvolvedores da Ethereum propuseram essa atualização, que todo mundo chama de The Merge, mas é a atualização de Paris, né, o nome oficialmente dito, que muda a prova o mecanismo de consenso, né, que não vai usar mais os poderes computacionais das pessoas, dos equipamentos, não vai precisar tanto daqueles centros de mineração, que a gente vê fotos aí com um monte de placas de vídeo. Servidores enormes, extensos, hoje a rede Ethereum ela funciona assim, você tem ali placas de vídeos enormes, servidores enormes, que gastam muita energia para conseguir fazer com que a rede opere, para conseguir minerar tudo aquilo ali, enfim, e fica realmente um gasto exorbitante, né? A primeira versão de tudo, né? Já acontece, o mercado é muito novo. Exato, mas exato. aí... Aí, com essa nova atualização, vai permitir com que a rede tenha algo chamado sharding, que é como se a gente pode pensar como se fosse uma rodovia, e os validadores são como uma praça de pedágio. Então, finge que a gente, no Proof of Work, a gente só tinha uma praça de pedágio e uma imigrante cheia de carro para passar ali e pagar o pedágio. Com o sharding e com o Proof of Stake, a gente consegue colocar mais cabines de pedágio. Então, tinha todo um gargalo aqui, agora vai ter um fluxo de carros, né? No nosso caso, de transações dentro da mesma blockchain. Estima-se que, ao final do desenvolvimento, o The Merge é só uma das etapas do roadmap, né? Que é o plano de desenvolvimento da Ethereum. A rede vai conseguir suportar cerca de 100 mil transações por segundo. Então, vai ficar extremamente escalável. E supõe-se também que muito mais barato, né? Então, o próprio Vitalik falou que hoje a gente está mais ou menos com a implementação do The Merge em 55% do desenvolvimento total da rede Ethereum. Nossa senhora, 55% Isso. de total do Ethereum. E engraçado, né? Porque teve um negócio lá no começo, gente, lá na rede Ethereum, que lá no comecinho teve um problema na rede Ethereum. E aí, eles foram ter como se fosse um plebiscito lá para definir o que eles vão fazer com a rede. E não chegaram num consenso. Teve gente que votou para continuar do jeito que estava e vão tocar ali bala assim. E teve gente que falou assim, não, vamos dar um passo para trás aqui na rede, na nossa coin, e aí a gente faz as mudanças que tem que fazer e dispara. Quem era do time de dar um passo para trás e resolver era o Vitalik. O homem, né? A fera aí. Vitalik Buterin, o ídolo máximo, né, das criptomoedas. Mais do que o Elon Musk, inclusive. Inclusive o Elon Musk, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. E aí ele falou, não, eu sou a favor de a gente voltar e tal, e arrumar a casa, vamos dar uma calma agora, e aí a gente arruma tudo e vai para frente. E aí então foram criadas duas moedas diferentes. A Ethereum normal, que a gente conhece, que é a segunda maior criptomoeda do planeta, um valor de mercado exorbitante, bilhões de dólares hoje vale a rede Ethereum. E você tem o Ethereum Classic, né, que é o ETC. Né? Então, o Ethereum normal é ETH e o Ethereum Classic é ETC. O Ethereum Classic está lá embaixo, né? Na hora de se investir. E aí a pergunta é, o Murilo, o que vai acontecer com o Ethereum Classic nessa brincadeira toda? Olha, o Ethereum Classic, eu acho que ele vai continuar bastante estável, porque já era um movimento que era alheio ao Ethereum Classic, né? O Ethereum normal, ele só foi para uma outra prova de consenso, então, na minha visão, vai continuar do jeito que estava. E
vai acontecer de novo, né? A rede já foi anunciada que ela vai ser dividida em dois, que é o hard fork, que a gente chama. O pessoal que aprovou as modificações na rede Ethereum, que de novo teve esse plebiscito, vai continuar com o Ethereum ETH como a gente conhece, que é o Proof of Stake. E quem quer continuar com a mineração, gastando energia, tudo e tal, vai pro Ethereum W, agora que eles estão chamando ETHW, que é Ethereum Work, né? Como uma analogia ao Proof of Work, que é o consenso antigo. E essa moeda inclusive já lançou, vai ter um airdrop aí, que airdrop basicamente é uma distribuição em massa. Distribuição para quem já tinha Ethereum nas suas carteiras e corretoras antes da rede ser bifurcada, digamos assim. E você gosta desse ETHW? Não, eu não gosto, eu sou a favor do Ethereum normal, porque a rede precisa escalar. Na verdade, quem é a favor disso são os detentores das placas, dos rigs de mineração, dos grandes centros, data centers com um monte de mineração, porque agora eles vão sofrer um impacto financeiro gigantesco, né? Já que eles não conseguem mais minerar e lucrar com essa atividade. Até porque não faz nem muito sentido, né? Alguém tipo nós, assim, né? Ficamos defendendo o ETHW, sim, né? Porque, poxa, qual que é a lógica disso? Né? O ETHW, ele continua ali no sistema que já deu problema, a gente sabe que deu problema, né? Igual você falou, era uma rodovia imigrantes com um posto de pedágio só, um trânsito infernal, então não tem nem sentido defender isso. É tipo quem defender Ethereum Classic lá atrás. Não, tem um problema? Não, mas vamos continuar aqui. Ninguém vai perceber, não. Vai passar reto. Ninguém vai ver, não. Fica tranquilo. Né? Então, é isso. E também tem o próprio Vitalik, né? Que eu sinceramente, se eu estivesse votando num hard fork, eu não iria contra o Vitalik. Porque o cara criou o negócio, poxa vida. Ele entende do assunto. Agora, falando um pouco sobre Elon Musk. A gente estava falando um pouco lá atrás. Né? Elon Musk, galera de casa, conhece. É o homem mais rico do planeta, enfim. Acho que não tem nenhum bilionário mais badalado do que o Elon Musk, né? O cara solta um tweet, o mercado de cripto explode lá, principalmente por conta de algumas meme coins que ele adora, como Dogecoin, né? E às vezes ele acena para uma Shiba Inu Coin agora. Mas o Elon Musk, ele é um cara que ele é um tanto quanto polêmico. Sim. Certo? Qual que é a sua opinião sobre o Elon Musk no mercado cripto? Olha, eu acho que o Elon Musk ele é um grande fanfarrão do mercado cripto. Ele sim é um grande entusiasta da tecnologia, ele entende, ele é extremamente inteligente e conhece muito do mercado, mas ele também sabe que ele tem o poder da balança ali. Ele sabe que o que ele comentar, o que ele sugerir vai ditar as regras do mercado. Como, por exemplo, quando ele colocou o cachorrinho, um emoji, só tweetou só um emoji de cachorro, e a Dogecoin subiu 30%, 40% no dia seguinte, no mesmo momento. E ele agora, não sei se você viu, tem na loja da Tesla, na loja oficial da Tesla na internet, tem um apito. Você pode comprar um apito da Tesla que custa 1.000 Dogecoins. Se eu não me engano, o Dogecoin está 33 centavos de real. Então é um apito que custa 330 reais. E é um apito, é literalmente um apito da Tesla e é a única coisa na loja da Tesla que você consegue comprar com a Dogecoin. No passado, ele já sinalizou com a abertura com aceitação, né, de Dogecoin ou de Bitcoin para compra dos carros, mas agora é só um apito, é literalmente um apito com o símbolo da Tesla. E tem gente que compra. Exato, tem gente que compra, é uma referência clássica aquele burburinho que tá rolando com a compra dele do Twitter, né? Mas enfim, é um papo para outra gravação. Exatamente. Mas o Elon Musk, eu acho que ele é um assunto até à parte. Eu acho que eu tenho que fazer até um programa especial depois do Elon Musk, porque ele fez tanta coisa, cara, que é impressionante. Mas assim, uma lógica de conceito cripto. A gente falou agora há pouco, explicou pra galera sobre meme coin, né? Sobre Dogecoin, Shiba Inu, enfim, que são moedas que não valem absolutamente nada, fundamentalmente falando. Mas quando um Elon Musk da vida começa a colocar essa cripto no negócio dele, começa a twittar, se expor, isso é criação de um fundamento para uma meme coin? Olha, eu acho que não, mas mostra o poder das criptomoedas como um todo. Então, se o cara mais rico do mundo, se uma das maiores empresas do planeta, como a Tesla, passam a aceitar criptomoedas regularmente, né, não só como um experimento, que foi o que o Elon Musk fez, vai estar provado que em algum momento a gente vai poder
normalmente na padaria comprar um pão com cripto, não digo Bitcoin, não digo Dogecoin, não sei. Mas você vai conseguir comprar lá um pãozinho, você vai conseguir ir lá comprar um carro, você vai conseguir comprar diferentes coisas com criptomoedas. Então é a prova de que a gente não vai mais precisar do intermediário, do banco, de remessas de dinheiro, porque essa, na minha visão, é a beleza das criptomoedas. Você elimina o intermediário e o cara que está lá no Japão fazendo negociação comigo aqui no Brasil, a gente sabe quanto custa um Bitcoin. Ele consegue ver e eu consigo ver. Eu não necessariamente sei quanto vai chegar se eu mandar R$ 100 para ele, porque tem as intermediárias, porque tem toda a remessa. Então, na minha visão, é uma prova de conceito muito, muito forte se uma das maiores empresas do mundo passa a aceitar regularmente criptomoedas. Perfeito. Perfeito. Agora eu queria falar um pouco sobre a Elon Muskização dos gestores. Por quê? Porque pra galera que tá em casa, que chegou agora, o mercado cripto tá tudo bem, não precisa se desesperar, o mercado realmente é muito novo. O que acontece? Faz um tempinho atrás agora, faz uns 3, 4 meses, que a gente tinha lá no top 10 das criptos, uma cripto chamada Luna, né, que era Terra Luna, né, o ticker dela era Luna, e o nome dela era Terra, né, o protocolo Terra, enfim, o ticker Luna. E ela estava no top 10 lá de valor de mercado, né, uma das maiores criptos do planeta. O gestor era o Do Kwon, que era um cara muito parecido com o Elon Musk, porque ele gosta de ser também um belo fanfarrão, né? Fica ali falando, provocava, né? Uma certa entrevista, uma vez ele chegou e falou assim: olha, a diversão do mercado para mim é saber que minha cripto vai estar lá em cima e eu vou me divertir vendo os outros projetos falirem. Bom, o que aconteceu? Uma semana depois de ele ter dado essa entrevista, essa bendita entrevista, o protocolo Luna caiu 99,9% no mercado. Uma paulada só. Uma força vendedora e aconteceu um monte de coisa. Queria que você explicasse um pouco para a galera de casa, Murilo, antes da gente entrar na discussão sobre o Do Kwon, enfim, tudo isso. O que aconteceu com o Luna de uma maneira simples para a galera conseguir entender? Boa. Basicamente, Luna tinha duas criptomoedas que elas eram interdependentes. A Luna, que o Rafa falou, e também a UST, que ela era uma stablecoin. Stablecoins, rapidamente, é só uma moeda que ela tem supostamente o seu valor fixo, que o seu valor não deveria sofrer grandes oscilações. Nesse caso, era uma stablecoin pareada com o dólar, ou seja, um UST, né, que era a moeda do dólar da Terra, deveria valer igual a $1. Só que essa paridade que a gente chama, ela era mantida por um algoritmo. Ela não era como se fosse um lastro. Ela não, a Terra, o protocolo Terra, não reservava $1 para cada emissão de um UST. E o que acontece é que muitas pessoas, ou um ataque coordenado de pessoas, conseguiu achar uma brecha em como essa UST ela era emitida. Basicamente, para você gerar o UST, você tinha que queimar a unidade correspondente de Luna. E aí, e vice-versa. Então, quando você resgatava as suas lunas, você depositava o UST e ela era tirada de circulação. A Luna Foundation, né, que é a fundação por trás da Luna, por trás do gerenciamento do algoritmo, tinha uma reserva absurda de bilhões de dólares em Bitcoin e em outras criptos para tentar garantir essa paridade no caso de uma venda massiva da UST. E o que acontece é que foi um ataque extremamente bem coordenado e a Luna entrou no que a gente chama de espiral da morte. Porque esse algoritmo, quando ele funciona muito bem, e ele levou a Luna para patamares que ela chegou a ser a 6ª maior criptomoeda do planeta. Só que quando ele vai mal, ele leva a Luna e a UST pro buraco. Então hoje, se eu não me engano, a UST vale um centavo de dólar ou meio centavo de dólar, Nossa, alguma coisa assim. Tá lá embaixo no gráfico. E a Luna em si vale 0,0000000. Então, basicamente, uma moeda levou a outra à ruína, porque como uma era interdependente da outra e houve uma venda massiva desses dois ativos no mercado, coordenado, dizem que é coordenado, né? Não dá para afirmar, mas provavelmente sim. O ecossistema todo colapsou, sucumbiu, como a gente chama, e muitas pessoas que tinham milhões e milhões e bilhões de dólares em Luna ou na própria stablecoin na UST tiveram suas fortunas reduzidas a zero mesmo, a pó. Agora, tem uma discussão muito interessante sobre isso, né, que o Murilo explicou brilhantemente, né, sobre todo esse mecanismo da criação da stablecoin de Luna, né, essa lógica de paridade que a gente... quem estava no mercado ali uns 3 meses antes já
do colapso já sacou que o negócio tava meio estranho. Sim. Né? Eu lembro, inclusive, tinha ido num evento aqui em São Paulo que a galera tava falando, tava todo mundo naquele. Ah, Luna tá fantástica, Luna tá. Aí uns especialistas falando assim, cara. Sei não, viu? O Felipe Medeiros, inclusive, né? Que inclusive vai vir aqui no programa, o Luiz, que é meu amigo lá da Nord, eles falaram, cara, acho que é questão de tempo esse negócio sucumbir, viu, meu? Essa falha tá meio estranha, se o Do Kwon tá meio estranho, tá meio esquisito o negócio. Você acha que o Do Kwon, no fim das contas, ele era piramideiro, o Murilo? Então, é difícil dizer, né? Ele com certeza é uma figura controversa no mercado. Eu acho que o Do Kwon, ele é até um pouco menos polêmico e mais maldoso no mercado. E eu acho sim que ele ganhou uma boa parte, muito dinheiro com o colapso da Luna. Tem uma suspeita de que ele mesmo tenha feito parte desse movimento que destruiu a Luna. Porque tem vários sites que mostram os contratos futuros de short, né? Quando alguém aposta na queda de uma criptomoeda, explodindo assim de noite para o dia, pouco antes da Luna colapsar. Então, é muita coincidência junto. Então, não sei se ele está envolvido, mas ele é realmente uma figura controversa no mercado de criptomoedas. E pouco depois, ele criou uma stablecoin parecida, né? Que é o SDD. É verdade. Ele criou a USDD. Agora, inclusive, para você que tá em casa, que tá falando assim, como assim, short e tal, por que é tão, né, tão estranho? Né? É como se fosse assim, vamos falar então um pouco como se fosse aposta, certo? Você tá lá torcendo pro seu time, tá? Aí, do nada, o teu lateral começou a fazer 5 escanteios. 5 escanteios e um gol contra. 5 escanteios. 1, 2, 3. Você fala, caraca, não é possível que esse lateral tá tão ruim assim hoje, gente. Ele tá. Meu Deus, é lateral do Santos, né? Não é possível, poxa vida. Ele tá inspirado hoje em me fazer triste. E aí, do meio do nada, você depois olha que lá no site de aposta esportiva, alguém colocou lá uma aposta alguns minutos antes, aí uns 5, 10 minutos antes, de que aquele lateral iria cobrar 5 escanteios e fazer um gol contra. Ia ganhar uma fortuna, né? Porque a chance disso acontecer é minúscula. Então, e agora você imagina um monte desse tipo de aposta, ou seja, um aporte muito forte, muito massivo nesse tipo de queda. Então, alguém lucrou com essa queda. Sim. Alguém lucrou. Toda vez que alguém cai, alguém sobe. Isso é mercado feito, né? Isso é mercado tira e queda. Então, assim, e o mais estranho que eu acho também, Murilo, é que essa negociação ela não foi feita com registro. Sim. Né? Ela foi feita, a balcão, né? Isso que a gente fala? Sim. Que a negociação é a balcão, ou seja, você não teve registro dessa lógica. Por que caramba, então, alguém iria. Eu quase falei um palavrão, hein? Alô, Brasil. Por que caramba alguém iria fazer uma força vendedora tão forte numa cripto, que era a sexta maior criptomoeda do mundo, certo? Colocar um short nela, ou seja, um short massivo, num ataque coordenado, as duas, porque as duas eram intrínsecas uma à outra, da noite para o dia, exatamente no momento que o negócio ia colapsar. Assim, esse a grande questão. Curioso. Assim. Curioso, no mínimo curioso, não? E você falou sobre um outro conceito interessante, que é a USDD, né? Que é da Tron, isso, não é? O USDD é da Tron, que é do Justin Sun, não é? Isso. Justin Sun, que o Justin Sun, inclusive, ele criou a Luna uma semana antes do colapso e falou que... Isso eu lembro que tem um canal fantástico, alô, quem gosta de criptomoeda lá de fora e tal, tem alguma coisa Zilla, esqueci, Zilla Coin, enfim, depois eu mando para vocês aqui no chat, aqui a gente assiste junto esse programa, eu mando para vocês, que ele explica essa lógica, ele fala, olha, o cara, uma semana antes do colapso da Luna, falou que ia criar uma cripto também na mesma lógica e queria arrumar exatamente tudo que Luna errou. Sim. Né? Então, assim, no mínimo estranho também. Né? Então, tome cuidado com a Redtron. Aí você gosta da Redtron, Murilo? Você gosta? Cara, eu gosto muito do USDT, né? Que é o stablecoin deles, do dólar. Eu uso bastante o USDT, apesar das sanções e do processo que eles estão enfrentando. Mas no USDD e tudo que envolve o Justin Sun e os criadores da Terra e da Luna, eu tô fora. Eu não compro nem o USDD, nem nada que eles estão
Envolvidos. Eu tomo cuidado, como você bem falou. Agora, falando um pouco sobre stablecoin, porque essa lógica de Luna, ela trouxe uma discussão muito importante sobre stablecoin. Né? Para quem não sabe, né? Para quem ainda está meio no mundo da lua, o que é stablecoin e tal, você tem problema de estar aqui com você. Stablecoin, como o próprio nome diz, é uma moeda estável. Né? Então, assim, qual que é a lógica? Você tem criptos no mercado, stablecoins, que são pareadas com a moeda fiduciária, igual o grande Murilo falou, e as duas maiores no mercado são Tether, né, que é 1 para 1, né, então ela nunca vai subir mais do que $1 e nunca vai cair mais do que $1. Ela sempre vai estar assim, 1, aí 1.01, 1, 0.99, 1, 1.01, sempre vai estar assim, porque essa é a lógica dela, esse é o protocolo dela, para facilitar negociações, enfim, ela tem um valor de mercado enorme. E se tem a USDC, que é a da Circle, né? Que é o USD Coin, Isso. né? Isso. Que é também a mesma lógica. 1.01, 0.99. Só que temos hoje um problema no mercado, que é o seguinte: Tether está sendo colocado em xeque. Por quê? Porque ela tem problemas de regulamentação e está faltando transparência em alguns pontos. Exato. Ou, por exemplo, sobre quem fazia a auditoria das reservas dela. Né? Porque aí foram pesquisar, alguns influencers foram pesquisar, esse mercado cripto ele é muito novo, muita gente né, vai pesquisando, ninguém, né? é muito aberto, né? E todos os projetos que são bons são transparentes. Sim. E Tether estava faltando transparência, em alguns pontos é a maior criptomoeda stablecoin do mundo, né? Ela é a terceira maior em valor de mercado, só perde para Ethereum e Bitcoin. E aí foram achar lá, foram jogar o nome, caiu numa auditoria, acho que era das Ilhas Seychelles, não era? Uma empresa que tinha, acho que 12 funcionários, 10 funcionários. A Tata Saeter tinha colocado, inclusive, no coisa. Um beijo para a Tata, inclusive, está convidadíssima a vir no meu programa. E aí, então, a pergunta é, e o SDC, né, o SDC, que é da Circle, uma das maiores empresas de computação do mundo, vai ganhar da Tether? Olha, esse processo que a SEC que é como se fosse a CVM aqui, lá dos Estados Unidos, está movendo contra a Tether Foundation, né, que é a emissora da USDT, já é bem antigo e muitos dizem que ele vai acabar sendo engavetado, arquivado por falta de provas. Então, na minha visão, não é algo que vai fazer com que a USDC sobreponha ao USDT, mas eu acho que as três ali, né, o USDT, o USDC e a BUSD, que é a da Binance, elas vão ficar reinando ali por muito tempo. Não acredito que uma quarta stablecoin vai chegar ali perto de sei lá, ameaçar o reinado das outras três. Uhum. Agora, por que Tether se esconde tanto, o Murilo? O que acontece? Porque, assim, uma coisa que me pegou muito nessa época, principalmente da polêmica da fonte de auditoria das reservas, foi que quando ela contratou uma empresa, de fato, para fazer a auditoria do negócio, ela soltou um comunicado assim: nós, da Tether Foundation, resolvemos o problema da auditoria das nossas reservas. Nós contratamos uma das top 12 melhores empresas do mundo para fazer a auditoria. Essa empresa ela é fantástica, ela é gigante, inclusive nós temos muita confiança nela. Nós faremos, então, toda a auditoria das nossas reservas e não falava o nome da empresa. Sim. Não falava por que ela é tão não transparente, o que ela quer esconder no fim das contas. Então, ou ela não se importa com essa perseguição da SEC, dos seus críticos, ou realmente ela não tem as reservas que diz ter, né? De duas uma. Então, ou tem alguma coisa a esconder, ou ela não acha que é relevante o suficiente para o projeto demonstrar realmente as reservas ou a auditoria para que torne-se público. É um pouco contradizente, né, com o que a gente prega na blockchain, que é a transparência, que é todo mundo poder conferir o que a gente tá fazendo, o que está acontecendo, mas é dessa maneira que eles operam. E aparentemente o mercado não se opõe a isso, porque, como você disse, é a maior stablecoin do planeta. Agora, a gente está também falando, gente, do mercado que ele está passando por um processo de regulamentação nos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos quanto aqui no Brasil, mas a gente vai falar dos Estados Unidos porque coisas que acontecem lá fora sempre impactam muito mais no mercado inteiro do que aqui dentro. Como é que você vê toda essa falta de transparência de Tether quando entrar em choque com uma regulação dos Estados Unidos?
Porque os Estados Unidos não me parecem o lugar mais tranquilo pra gente chegar e Sim. falar assim, olha, eu não quero que meus dados sejam mostrados, tá bom? Olha, eu não quero que meus dados sejam mostrados. Sim. Aí os Estados Unidos vão falar, ufa, tudo bem, não vou então checar. Não, Sim. né? A gente sabe, então, como é que vai ser esse tipo de situação na sua visão? Na minha visão, vai chegar um momento em que a Tether Foundation, de fato, vai ter que mostrar a documentação, vai ter que mostrar a auditoria, vai ter que mostrar onde está o lastro da USDT, e aí vai ser a grande virada de chave. Ou, de fato, a USDT vai se tornar uma moeda stablecoin confiável, em que as pessoas vão saber onde está o lastro e vão continuar usando como a maior stablecoin do mundo, ou as pessoas vão vender massivamente porque aquele ativo que deveria ser estável não tem o lastro que ele diz ter. E aí pode acontecer algo bastante semelhante com o que aconteceu com a UST, que é a stablecoin pareada com o dólar da Luna. É lá do Kwon, que a gente falou agora há Isso. pouco, para vocês. Meu querido, acredito que a gente já esteja chegando no fim do nosso programa. Editor, aqui todo mundo aqui triste, né? Mas, então, para a gente finalizar aqui, a gente vai ter um quadro aqui no Pizza Cripto, que é o seguinte. Quanto vai estar o Bitcoin daqui a um ano? Daqui a um ano... Hoje é dia... Eu não vou falar o dia também, a gente está em setembro de 2022. Setembro de 2023. Vai estar $77.322. 77.322 dólares. Olha só, hein? Alô, você de casa, hein? Se for isso, vocês ligam para ele e pedem o nome da Mega Sena. Mais 3 vezes e meia o preço de hoje. Mais 3 vezes e Mais meia. 3 vezes e meia. Não, de todos os convidados, quem acertar ou chegar mais perto vai ganhar uma pizza aqui do Pizza Cripto. A gente manda lá para ele. Falei até a unidade, hein? 323. Então, se foi específico. Se foi específico. Isso para dar credibilidade, né? Claro. Eu falo, estou me atrasando, vou chegar aqui horas. Tudo. Perfeito. E Ethereum, vai estar quanto? Ethereum 12.410. 12.410. 12.410. Quase uma alta aí de 8, 9 vezes. 8, 9 vezes o preço. Então, você tá firme no Vitalik aí. Firme. Voar, hein? Maximalista do Ethereum. Olha só, hein? Então, bom, vamos ficar aí de olho. Alguém do chat aí vai anotando. E aí vocês quer anotar aí também. Sim, todos. Aí eu mando uma pizza para você. Não tem nenhum problema. Tá bom? Murilo, queria muito agradecer sua vinda aqui no nosso programa de estreia. Te espero muitas mais vezes aqui pro Papo Bacana, tá certo? Obrigado, Rafa. Obrigado pela participação. Uma honra ter sido o primeiro convidado aqui pro Pizza Cripto. E pode me chamar que eu voltarei quantas vezes você quiser e me aguentar. Excelente. Pode vir bastante. Manda um beijo pro pessoal lá da Rush também. Estamos temos convidados para virem aqui no programa, tá certo? Muito obrigado e boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo aí de casa. Exatamente. A você que nos acompanhou nessa quarta-feira aqui no Pizza Cripto. Muito obrigado pela sua companhia aqui. É uma honra enorme ter sua presença aqui, né? Sua audiência conosco. Manda pra galera, compartilha. Vamos tentar fazer uma comunidade bacana de mercado financeiro aqui, bem legal pra gente ir aprendendo juntos, tá certo? Então não se esqueçam, de segunda, quarta e sexta temos os programas aqui de entretenimento de mercado financeiro. Segundas-feiras, 6h30, Perdendo a Pose, que vocês já assistiram nessa segunda. Se não, já vai lá e assiste, que tá aqui no lado na tela. A gente tem as quartas, o nosso tradicional Pizza Cripto, antes do seu futebol, do seu filme, ou sei lá o que você vai assistir. E tem as sextas-feiras agora, então já fica ligado na sexta-feira, o Happy Hour BP, que eu recebi o pessoal da Axia Invest, né, o Antônio Marcos Samad, pra gente falar um pouco sobre mesa proprietária, tá certo? Que a gente bebe uma cerveja e fala de mercado como um bom boteco aqui do Condado. Então, gente, fiquem com Deus aí, espero ver vocês no nosso próximo programa, mandem aí sugestões de tema, enfim, e a gente se vê logo logo, tá certo? Até mais, tchau, tchau! Valeu! Show de bola, Tom!